antigamente, né, professor? Galerinha, vamos lá. A prof vai dar início à nossa aula de história hoje. Nós vamos iniciar na apostila nova, página 3 da apostila, na unidade 3 de história. Ô, prof, o que é sumário? Sumário é o que é as matérias que vai ter ali nessa unidade. Os assuntos que vão ser falado e... Deixa eu só aguardar uma amiga que está entrando aqui e a gente já continua. Ô, prof, aparece pra ti, né? Aquela pessoa lá tá na sala de espera, né? Aham. Prof, posso ver? Quando a gente fazia reunião nos anos... Só um pouquinho, tá? Não sei o que eu fiz. Desativa a câmera. Ô, prof, essa apostila é bem mais legal do que a outra. Uhum. Oi, Joana. Oi, Alice. Parece que aprende mais coisas. Alice, página de história, tá? Primeira página de história da apostila nova. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início. Nós vamos começar ali em povos formadores do Brasil. Primeiro de tudo, eu quero que vocês dêem uma olhada na imagem e me falam aqui o que vocês conseguem entender dessa imagem. O que essa imagem transmite para vocês? Algumas pessoas dançando, algumas pessoas no navio, barco, um carinha ali andando de cavalo. Na verdade, essa imagem aqui, transmite o seguinte: a diferença e a cultura dos povos que vieram para o Brasil, né? Os índios, que foram os primeiros habitantes aqui do Brasil, os portugueses, né? Então, vários povos e etnias que vieram para o Brasil, né? Vamos lá. Ali na unidade 3 diz assim: neste capítulo, você vai estudar como o contato entre os indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação do Brasil. Também vai conhecer os motivos para as migrações e as formas como grupos de pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Então, é sobre isso que a gente vai estudar agora na nossa unidade 3 de História. Na página 4, diz assim: nós vamos fazer a seção Diga aí. Leia esta imagem, que é a reprodução de um mapa muito antigo, de 1519, criado pelo cartógrafo português Lopo Homem. Aqui embaixo mostra o cartógrafo criou, né, esse mapa lá em 1519, e é um mapa bem antigo. E o que retrata aqui nesse mapa? O que vocês conseguem relatar para mim? Indígenas trabalhando? Exatamente. Aqui embaixo diz assim, ó. Qual trabalho representado está sendo realizado por indígenas? O que eles estão fazendo aqui? Trabalhando. Eles estão trabalhando, estão cortando árvores, né? Eles estão construindo suas casas? Isso, eles estão cortando as árvores para construção, isso. Do tribo, né? Do tribo. Depois, que animais foram representados? Você conhece algum ou alguns deles? Quais desses conhece? Qual desses conhece? Então, pássaro, aqui, ó. papagaio. Pássaro. Ô, prof, ele é um macaco. Aqui, um macaco. Ah, tá. Qual desses animais aqui que vocês não conhecem, galera? Nenhum. Esse daqui, vocês conhecem esse? Não. Dragão, prof. Esse daqui é um animal gigante.
Porque antigamente, lembra que a gente estudou que lá antigamente existiam animais gigantes, animais que hoje em dia não existem mais? Lembra que a gente estudou na nossa apostila passada que hoje em dia esses animais, esses ossos, né, a ossada desses animais se encontram em museus, que foi encontrado animais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, foi encontrado esses animais. Tinha aquele tutatu gigante, tinha animais, né, da pré-história que eram completamente diferentes de hoje em dia, dos animais de hoje em dia, né? Que foram evoluindo. Até naquela série que a Prof. relatou para vocês, aquela série Os Cruz, eles retratam bastante sobre os animais de antigamente. Até tem como se fosse um leão, mas não é bem um leão, né? Um gato gigante, que aí, né, no final fica com a família lá, né? Como se fosse o bicho de estimação deles, né? Sim. Oi, Sara, tu quer falar? Eu sei qual que é o nome daquele bicho. Pode falar. É o tigre de sabre. Tigre de sabre, exatamente. E aí, antigamente, esses animais, eles eram gigantes, né? Muito grandes. Então, ali está retratando a imagem de um dos animais gigantes que antigamente existia. Ô, prof, Oi? um dia eu vi um filme que era todos os animais que eram grandes eram pequenos e pequenos eram grandes. Uhum. Tem bastante filme assim. Galerinha, ali na C diz assim, ó, que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? O que mudou nesse espaço aqui, onde os indígenas aqui estão, né, cortando as árvores ali? O que mudou quando os portugueses chegaram? Sei lá, começou a construção de casas. Exatamente isso. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas eles já habitavam, né? Foram os primeiros moradores. E quando os portugueses chegaram aqui, então o quê? Houve a construção das moradias deles. Então, para isso, eles tiveram que desmatar. Então, eles fizeram, né? Eles se habitaram, se fixaram no Brasil e aí tiveram que fazer um desmatamento bem grande, né? Então, não foi muito legal. Vamos continuar. Depois, na página 5, diz assim: os primeiros habitantes do atual território brasileiro. No Brasil, somos falantes de língua portuguesa. E isso nos diz muito sobre essa cultura e história. Essa é nossa língua porque os portugueses, vindo de Portugal, chegaram a essas terras em 1500 e anos depois também trouxeram famílias para viver aqui. Esse fato influenciou a formação de uma nova cultura no território. Contudo, antes de os portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente. Isso quer dizer que há muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. Você sabia? Estudiosos de línguas indígenas afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras de onde viviam de Pindorama, que significaria terra das palmeiras. O nome do Brasil advém, ou seja, vem de vermelho como brasa, provavelmente em razão da madeira da seiva vermelha, o pau-brasil. Aqui do lado tem uma ilustração, uma imagem de Sérgio Ranali, ritual feminino com a dança do beija-flor na aldeia Aiá,
no Xingu. Foi em 2018 que essa foto foi tirada. Ô, prof, Oi, ali em cima, que bandeira é essa? de Portugal. É de Ô, Portugal. prof. Ali em Estranho, cima, né, naquele mapa ali, tá retratando onde fica a localização de Portugal, tá? Ô, prof, não é ali, né? Ah, tá, é ali no canto, tá. Isso. Ô, Ô, prof, galera, então... Oi, José. Se os portugueses não chegassem no Brasil, a gente ia falar tupi, né? Exatamente. O que acontece? No Brasil, antigamente, quando somente os índios habitavam, eles falavam a língua deles, né? Tupi-Guarani, né? Algumas línguas que hoje em dia a gente, então, conhece algumas, né? Tipo, tem o Tupi-Guarani, que é o mais conhecido, né? Que o pessoal comenta mais. Mas existe mais de 274 línguas indígenas, que até hoje em dia ainda existem aldeias de índio, né? Então, até hoje, eles falam na língua deles. E a nossa língua portuguesa, a gente só fala o português porque o pessoal lá, os povos portugueses, né, vieram habitar o nosso Brasil. E aí a gente fala a língua portuguesa. Antigamente, quando, né, só existiam os índios, eles chamavam a terra, não era Brasil. A terra onde eles habitavam era chamada de Pindorama. Eles deram esse nome de Pindorama. E a terra também era conhecida, era... Deixa eu voltar ali no texto para vocês se localizarem. Ó. O nome do Brasil, ele se originou porque vem de vermelho como brasa, né? Porque o que acontece? O pau-brasil, que é a árvore, né, mais famosa que tem no Brasil, o pau-brasil, por dentro dela, quando é cortada, a seiva que sai de dentro dela é vermelha como brasa. Então, por isso, eles colocaram o nome de Brasil, os portugueses, né? Então, o Brasil vem... Ô, prof. Oi, alguém me chamou? Eu. Oi, pode falar, Francisco. Ô, prof, sabia que riscaram a tua tela, né? Ah, prof, viu, não tem... Depois a gente resolve. Então, galerinha, voltando ali ao nosso assunto, conseguiram entender por que o Brasil é chamado de Brasil e e os indígenas, né? Voltando ali rapidinho, os indígenas que habitavam o Brasil antigamente chamavam ele de Pindorama, né? E aí, a nossa língua materna é português, porque os povos portugueses vieram habitar o Brasil. Vamos continuar. Nossa, ela já falou. Continuando aqui. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que vivemos. Esses grupos, por vezes, mantinham contato uns com os outros. Existiam aqueles grupos que conviviam de forma pacífica, ou seja, né, tranquilos, né, sem violência, sem problemas. Trocavam produtos e se ajudavam quando surgiam dificuldades. As aldeias cresciam ou se separavam conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora dos grupos. Essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como caciques, os responsáveis pela organização da aldeia. Então, lá na aldeia tinha alguém que comandava, sempre tinha um chefe, né? Como hoje em dia no Brasil a gente tem um líder, que é o presidente do Brasil. Antigamente não existia essas nomenclaturas, esses nomes diferenciados. Então, antigamente quem comandava uma aldeia era chamado de cacique, era o chefe daquela aldeia, né? Os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território. Para isso, abriam estradas em meio às florestas ou utilizavam canoas e barcos, navegando por rios e córregos e percorrendo muitas regiões. Os indígenas fizeram esses deslocamentos por centenas de anos. Ó, aqui embaixo tem uma ilustração de como eram feitas as canoas, ó. Eles cortavam um pedaço de árvore e aí com uma ferramenta eles iam talhando, ou seja, iam, né,
cortando essa árvore aqui até ficar desse formato. E aí eles botavam fogo com os galhos das árvores, eles botavam fogo dentro da canoa para depois eles conseguirem fazer esse estilo aqui dentro. Ô, prof, mas por que eles colocavam fogo? Porque daí o fogo ia queimando mais ainda a árvore e era mais fácil para eles trabalhar de forma que fosse ficar oval dentro, né? Que a árvore ela não poderia ficar redonda ou quadrada, então eles tinham que ter um formato em que se fosse colocar na água não ia afundar, né? Então para isso eles colocavam o fogo dentro da canoa ali para conseguir dar o formato dela. As canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidas a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Eram feitas por meio de entalhe de tronco de árvore. Entalhe é isso aqui, ó, que o índio está fazendo, está entalhando a árvore. Depois do entalhe, a canoa era queimada por dentro e por fora, para fortalecer a madeira contra a umidade da água. Essa técnica de construção de canoa é utilizada até a atualidade. O que acontece? Como eu falei, para quando eles colocassem na água não afundar, né? E a canoa não pegar essa umidade da água, né? Não acabar molhando e se desmanchando, enfim, apodrecendo, eles colocavam fogo para fortalecer mais ainda a madeira, né? E aí eles conseguiam ter a canoa por muito mais tempo. E o que acontece? Antigamente, essas canoas aqui eram chamadas de pirogas. Foi esse nome que eles colocaram. E até hoje em dia, ó, aqui embaixo diz, essa técnica de construção de canoas é utilizada até a atualidade, ou seja, até hoje em dia ainda é utilizado, algumas pessoas, né, alguns índios, enfim, eles ainda utilizam a mesma técnica lá de antigamente para a construção de canoas. Ó, aqui embaixo tem uma imagem, indígenas navegando em piroga. Uma escultura de Carajá. Essa escultura, hoje em dia, ela está no Museu de História Natural de Toulouse, em Toulouse. Galerinha, aqui depois do lado tem um QR Code que vocês vão acessar. Tem um jogo, tá? Que vocês vão fazer bem legal. Vamos continuar. Agora, na página 7, diz o seguinte. Você estudou que diferentes povos indígenas viviam nessas terras antes mesmo de serem chamadas de Brasil. Nós vamos fazer agora conectando com a atividade lá da página 7. O mapa a seguir indica a localização de povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Depois vocês vão acessar o QR Code que tem na página 7 também, para fazer o jogo. E aqui mostra o mapa do Brasil. E aí mostra aqui, ó, do lado, tem os grupos indígenas que habitavam o Brasil. Então, aqui o amarelinho mais claro era o grupo Tupi. Tinha o grupo G, tinha o grupo Aruaque, Cariba. Então, assim, ó, vários outros grupos indígenas, né? Que existem ainda muitos. Então, aqui estava a localização onde ficavam esses grupos. Só para voltar ali rapidinho no que a prof falou, vocês viram que os índios, eles eram formados uma aldeia, certo? E aí tinha um cacique. Muitos deles viviam pacificamente, ou seja, não tinha conflito, não tinha guerra, né? Eles trocavam os produtos, eles plantavam, né? Tinham a agricultura, ou seja, eles eram povos sedentários, que quer dizer que eles tinham o lugar fixo deles, né? Eles não eram nômades, porque nômades antigamente eram aqueles povos que eles tinham que se deslocar diversas vezes em busca de alimento, em busca de frutos e raízes, né? Eles não sabiam praticar agricultura. Então, os indígenas eram povos sedentários. E aí, eles tinham ali a moradia fixa deles, a aldeia, eles plantavam, né? Eles
cultivavam ali diversos alimentos. E aí, quando acontecia alguma confusão na aldeia, alguma intriga, algum conflito, ou da aldeia, dentro da aldeia, ou fora, ou seja, com povos de outras aldeias, e aí eles tinham que se deslocar e aí se separavam os grupos, né? E formavam novos grupos. Por isso que antigamente tinha muitos e muitos grupos de povos indígenas. Hoje em dia ainda tem povos indígenas, mas não é a mesma quantidade que tinha antigamente, né? Antigamente eram muitos. Vamos lá, continuando. Agora, ali na página 7, embaixo do mapa ali, onde mostra a distribuição dos grupos indígenas, diz assim, ó. Quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Então, é bem fácil, né? Só vocês contar ali do ladinho 9 grupos. e falar quantos grupos de indígenas foram destacados no mapa. 9, prof. 8 grupos. 8 grupos, galera. Prof, Oi? eu escrevi bem assim, Ana. Há 8 grupos indígenas. Sim. Vamos lá, a professora vai botar aqui. Posso colocar a próxima? Posso falar a próxima? Não, Pode, prof, só um 9 pouquinho, tá? grupos Deixa só a prof indígenas. terminar essa daqui. Foram indicados Eu sei a segunda. Prof, são 9, não são? 8 9, grupos, prof. porque ali embaixo, não, 8. Porque o que que tem prof, ali, vou ó? lá procurar Deixa eu ler meu para lápis, vocês. tá? Ele não tá no meu Ah, pé, tá, não, são pode outros ser? grupos Posso aqueles. lá pegar meu lápis, prof? Pode. Pessoal, olha aqui, ó. Por que que é Prof, 8 quantos grupos? Porque ele tem o grupo do Tupi, tem o grupo G, tem o grupo Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Charruã, e embaixo tá escrito outros grupos, tá? Então ali a pergunta tá perguntando quantos entendi. grupos indígenas foram indicados. Foram indicados 8, porque ali embaixo tem outros grupos. Aí não tá falando especificamente que grupo que é, tá? Então ali na letra A vocês vão colocar, foram indicados 8 grupos. Quem colocou só 8 grupos não tem problema. Eu coloquei 8 grupos indígenas. Posso falar essa? Pode ser também, tá, Tayla? Quem botou 8 grupos indígenas pode Prof, ser posso também. falar B? Deixa eu falar essa. Pessoal, Deixa eu a ver. Sara já tinha me pedido para responder a letra B, tá? Vamos lá. Quais dos grupos ocupavam a maior parte do território? E aí, Sara? Eu coloquei que era o Gé e o Tupi. Exatamente. Jeito Tupi-Guarani Ô, prof, era tarefa? é atividade, Francisco. A professora não passa tarefa. É para ir fazendo já, tá? Sim, eu sei, mas eu tô falando, mas é porque elas já fizeram. Não, elas estão fazendo agora junto. Eu já fiz agora, acabei de fazer. Pera aí, pessoal. Deu um probleminha aqui. Vamos lá, vou voltar lá novamente. Foi, galera. Letra A e letra B anotaram. Agora vamos para C. Espera, prof. Ô, prof, eu não achei meu lápis. Ai, Laura, daí a prof não pode fazer nada? A prof não tá aí na tua casa para te ajudar a achar o Mas, tipo lápis. assim, eu tô perguntando, mas depois eu posso copiar? Depois, Ou eu... depois tu tem que anotar lá na tua agenda, tá? Tá. Tinha que vir com o material todo pronto. Lembra que a prof já conversou? É porque a minha irmã pegou e eu não sei onde é que ela botou. Alguém me pediu para ler a letra C agora. Foi quem? Eu. Eu quem? Fala o nome. Heloísa. Elô, lê a letra C, Elô. Quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Eu botei Charuá e Gé. Não.
Não é esse. Não, o Ah, grupo... não, Xaruá e Tupi. Não, o grupo, o Tupi tá certo, tá? O grupo que ocupavam predominantemente, ou seja, que mais ocupou um território maior, de extensão maior do Brasil, é o Tupi-Guarani e outros povos indígenas. Então, a gente vai botar lá Tupi-Guarani. Ô, Bruno, por que tu coloca Tupi-Guarani se é... Ai, como se fala? Tupi-Guarani se é só Tupi? É que é Tupi-Guarani, Francisco, o nome. Outros povos indígenas. Então, a C é Tupi-Guarani e outros povos indígenas. Espera que eu vou pegar meu pneu. Na D diz assim, ó. E na atualidade, aconteceram transformações nesses espaços? Muitas, prof, muitas. Que tipo de transformação? Matamento. Não tem mais árvores, agora tem prédios, muitos prédios. O que acontece? Os grupos indígenas, eles se deslocaram para outros territórios, né? Foram se formar as aldeias deles em outros territórios, né? Outros espaços. E aí, esses espaços aí, eles foram transformados com a chegada de grupos de imigrantes, né? Os europeus, os portugueses, então foram transformados. Né? Na letra D, aqui do ladinho, como tem esse balãozinho, é só para a gente conversar a respeito, tá? Da questão. Então, aqui na letra D, tá perguntando o que aconteceu nesses espaços. Eu acho que eu sei onde é que eu botei meu lápis. Vou lá pegar. Aconteceu que foram transformados quando teve a chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Galerinha, anotaram? Sim, prof. Vamos lá. A página 8, a partir da página 8, a gente vai fazer na próxima aula de história, tá? Tá bom. Tá. Eu não acabei. Oi? Eu ainda não acabei, que como eu tô com o fio na mão, aí não dá direito. Ah, tá. Depois eu vou colocar lá no grupo o vídeo, tá, Matheus? Quando for colocado lá no YouTube, eu boto o vídeo novamente ali no grupo e aí você pode copiar, tá? Ou você pode fazer também, tá bom? Galerinha, então tá. Essa primeira parte de história ficou claro sobre a nossa terceira unidade lá no início, ficou claro sobre os povos formadores do Brasil, ou seja, os povos que formaram o nosso Brasil? Conseguiram entender bem ali? Sim. Sim, tá. E como é que os indígenas chamavam o Brasil antigamente? O primeiro nome do Brasil foi como? Pindorama. Pindorama, exatamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Alice, por que o Brasil recebeu esse nome de Brasil? Porque os indígenas deram esse nome para ele, Brasil, que antes não chamava Brasil? Não, os indígenas deram o nome de Pindorama. Pindorama. Vamos lá. A Maria Vitória, fala para prof, por que o nome de Brasil? Quem que deu esse nome de Brasil? Os portugueses vieram para o Brasil e deram esse nome para ele. Por que eles deram o nome de Brasil? Ô, pessoal. Explicar, prof. Bia, fala, Bia. Por causa do nome do pau Brasil. Por causa da seiva, né? Da seiva que era tirada lá de dentro, quando corta a árvore, aquela seiva que sai de dentro da árvore era vermelha como brasa.
né? E aí eles deram o nome de Brasil, que, né, tem influência do pau-brasil, que é a árvore mais famosa que tem no Brasil, né? Ô, prof, onde fica essa árvore? Oi? Onde fica essa árvore? Na floresta amazônica ainda tem a árvore do pau-brasil, mas não existe ainda muitas espécies dessa árvore. Eu vou trazer para vocês na próxima aula aonde estão localizadas as árvores do pau-brasil, tá? Galerinha, a professora vai fazer a chamada aqui rapidinho e aí a gente vai encerrar a nossa aula de história hoje, tá? Vamos lá. Prof, Oi. eu vou fazer um livro sobre isso, me interessei. É bem legal. A história do Brasil é bem legal, né? Vamos lá. Alice está aí, o André, Beatriz, o Francisco, Giovana, Gustavo Felizbino está aí? Não. Ah, o Gustavo Ribeiro, tá? Tá. Sim, prof. Sim. Cadê o Gustavo? Aqui, prof, na cadeira. Aqui, Ai, ó. Gustavo, ali. A prof não viu. Vamos lá. A Heloísa tá aí. O Henrique não está. A Isadora está aí. Joana. João Vitor. Fala um oi. Oi? O Henrique Tá não sim. Não, o Henrique não tá, eu falei. Ah, tá. José Carlos, a Laura, Manuela, Maria Alice, Maria Eduarda. Ô, prof, se tivesse mais Ali. o outro Gustavo e o Henrique. Maria Vitória, o Matheus, o Pedro Henrique, o Pedro Teixeira. Tá ali. A Raíssa. Tá ali. Sara, a Tayla, o Iago e a Yasmin. Tá aí? Sim. Tá ali a Yasmin. Fechou, galerinha? Nossa primeira aula de história hoje foi a introdução no assunto dos primeiros habitantes do Brasil, né? Os formadores do Brasil. Próxima aula a gente continua a nossa conversa. O prof vai trazer as localidades onde se encontram o pau-brasil atualmente, tá? E aí a gente vai conversando mais sobre o assunto. Galerinha, nossa aula fica por aqui. Beijinhos. Tchau, prof. E até a próxima. E o prof tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Ó, beijo. Eu também. Beijo. Beijo. Imagina a gente, prof. Oi, Elô, vai acabar a hora, fala. Próxima aula mesmo? Próxima aula eu acho que é... Português e matemática. Português. Beijinho, Depois de tchau. português e matemática. Tchau. Tchau. Tchau.